Pessoal, boa noite a todos. Estamos aqui então agora ao vivo. Vamos começar esse painel com nossa querida advogada que está aqui conosco, que eu coloquei já aqui o, o folder aqui nosso, doutora Patrícia Peck. Patrícia, você está conseguindo me ouvir? Patrícia, por favor, isso. Tô sim, tô sim. Olá, Davis. Espero que esteja me ouvindo e todos aí que estamos na aula, né, online. Obrigada pelo convite. Imagina. Nós que agradecemos aí a querida Patrícia. A Patrícia é uma querida nossa que nós nos encontramos sempre aí nos eventos de TI, fazendo uma apresentação aqui da Patrícia, para quem aqui ainda não conhece, coisa que é algo que é difícil, mas a Patrícia, gente, ela é advogada, especialista em direito digital, e aí também sendo uma das grandes vozes no Brasil em privacidade de dados, proveniente da visão jurídico-regulatória, com diversos best-sellers aí, pioneiros lançados aí na área. Patrícia, é uma honra estar aqui conosco, te agradecemos aí pelo aceite, e, gente, como eu falei aqui para vocês, sempre é uma amiga nossa, sempre recomendo os livros da Patrícia, ela vai estar deixando aí alguns links aí também para adquirir os livros dela também, e vamos aproveitar esse momento aqui, tá? Para vocês poderem ter esse painel riquíssimo aqui, onde vocês estão com um painel desse com a Patrícia Peck, que ela é advogada, e eu também com segurança da informação, e já vamos começar, tá? Tem bastante gente falando ali, o Juan, Vitor falando que já está lendo os livros dela, legal. A Patrícia, no final, ela vai também deixar os contatos, né, Patrícia? Pode deixar depois seus links aí também. Você pode escrever aí se quiser, Patrícia. Todo esse ambiente nosso já está gravado, tá bom, Patrícia? Vai ficar disponível também para eles assistirem de novo. Pode colocar também os contatos seus aí, Patrícia. Pessoal, apenas lembrando, vamos colocar perguntas objetivas, não dá tempo de colocar perguntas grandes, tá bom? Nós estamos com 50 pessoas aqui na sala, vamos colocar perguntas bem objetivas e a Patrícia também vai responder de modo também bem sucinto aí para nós, tá bom? Vou começar fazendo uma abrangência maior, para uma abertura maior aí, uma pergunta inicial. Patrícia, primeiro assunto, Patrícia, sobre a ANPD. Já me mandaram aqui uma pergunta, eu também tenho uma pergunta sobre a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Você que está andando aí pelo Brasil todo, sabemos que ainda ela está em desenho. Desse modo, como você acredita que será a composição da ANPD? Você acha que seria mais funcionários públicos por meio de concurso, parceria público-privada ou parceria mista? Como você acredita, Patrícia? É óbvio que a gente não pode ainda fazer uma futurologia, né? Nada preciso, mas de acordo com o seu vasto conhecimento aí da área de direito, Patrícia, como você acha que essa ANPD ela pode ser desenhada? Você acha que ela vai ser algo mais da iniciativa pública, privada? O que você acha pra gente aí? Então, Davis, sabe que hoje eu andei conversando com alguns jornalistas, né, que me pediram uns depoimentos, porque o presidente Bolsonaro tem até o dia 8 de julho para dar a sanção aí para a MP 869 e tudo indica que isso vai acontecer. E como aqui em São Paulo, o dia 9 de julho é uma comemoração, né, e temos o feriado, então muitos pediram que até amanhã provavelmente deve ter uma notícia, deve ter um resultado sobre essa questão da NPD com o presidente Bolsonaro. Vai ser um órgão composto com mandato de 4 anos, inicialmente com uma diretoria, né, são 5 diretores, e eu acredito que esse governo atual é um governo com a intenção de não ter aumento de despesa. Sim. É um governo com uma visão assim de uma otimização de recursos. Então, apesar de se querer ter uma agenda positiva e se atender a essa necessidade de que, para nós estarmos no mesmo nível da GDPR, que é um requisito para não termos barreira comercial com a União Europeia, que nós tenhamos uma autoridade nacional de proteção de dados pessoais, mas que não é um melhor momento econômico para o Brasil, querendo ou não, para criar uma estrutura como essa. Né? Nós não somos uma Áustria, né? Nós não somos Portugal, nós somos um país imenso, nós temos 207 milhões de habitantes. Né? Então, quando você pensa as estruturas que nem da Receita Federal, que você tem que ter secretarias regionais,
né? Quer dizer, você quando estrutura uma autoridade de fiscalização dentro do Brasil, ela para poder ter uma efetividade, ela inclusive normalmente precisa ter localizações regionalizadas, ela para poder operar de forma eficiente. Então, nesse sentido, eu acredito que vai ser a autoridade, quando constituída, provavelmente ela precisa realmente afetar uma verba para orçamento e vai abrir um concurso público, logicamente, para poder ter a contratação dos profissionais técnicos necessários. É uma autoridade que vai ter com prazo curto, porque temos aí 1 ano para a entrada em vigor da lei, praticamente estamos em julho, a lei entra em vigor em agosto de 2020, então isso é um tempo curtíssimo para a administração pública abrir concurso público e ocupar cargos públicos, então vai ser muito comum emprestar, provavelmente algum profissional de alguma entidade pública ficar emprestado. Ótimo, ótimo, legal. Emprestado, enquanto isso, na autoridade. Então, deve abrir concurso público, sim, porque é assim que deve ser composta a autoridade, né? Deve funcionar muito parecido nos primeiros 2 anos, ainda não tanto com autonomia, mas com a promessa de ter uma autonomia completa que nem a autarquia daqui a 2 anos. Sim. Então, ela vai levar esses primeiros 2 anos numa transição, provavelmente com funcionários públicos de outros cargos, de outras instituições emprestados, alocados para trabalhar na autoridade, até que, enquanto isso, estão se fazendo os concursos públicos e está se selecionando as pessoas e se fazendo treinamento e se alocando o pessoal. Então, acho que, assim, pensando que o mandato inicial dessa diretoria de 5 anos de 5 diretores é de 4 anos, acho que os primeiros 2 anos são uma transição, vai funcionar dessa maneira, e os outros 2 anos, provavelmente já com os concursados, né, que passarem no concurso assumindo. Temos um desafio, né, como qualquer órgão que é técnico, que já é uma crítica no Brasil com outras agências que nós temos, que nem a Anatel, entre outras reguladoras, que é a possibilidade de conseguir estimular assim, e atrair nos concursos os profissionais técnicos especializados, né? Então, isso daí é um desafio aqui no Brasil. Acredito que sim, pode acabar acontecendo como em qualquer outra instituição, os cargos que são comissionados, tá, né, em confiança, acho que eles vão ser muito ocupados assim nesses primeiros 2 anos, para que depois a gente tenha uma ocupação mais técnica concursada, por causa do tempo que leva para você estabelecer o concurso e ter as provas e ter os candidatos assumindo os cargos e assim por diante. No Brasil Perfeito. É muito difícil, um prazo menor do que de 2 anos, você de fato trazer uma equipe técnica através de concurso público. Né? Mas isso mais a médio e longo prazo, né, Patrícia? Exatamente. Isso mais a médio e longo prazo. Perfeito. Essa pergunta, essa sua resposta bem completa, você já respondeu a pergunta já do Luiz, que ele colocou ali pra gente. Como seria, se seria uma parceria público-privado, ela já respondeu isso, Luiz. O Jairo também está perguntando ali, como você acredita, Patrícia, deixa eu ver aqui, se vai fazer pelo menos o início de um papel aconselhamento para as empresas, ou se vai... Bom, agora nós já comentamos isso, mas, Patrícia, o Jairo está perguntando ali se você acredita que a autoridade, ela já vai começar aplicando multas, ou como você acha que seria essa aplicação, essa fiscalização do cumprimento da lei? O que você acredita? Você acha que ela já vai sair aplicando multas? De novo, gente, é tudo por enquanto suposições, mas de acordo com a sua experiência, Patrícia, você acha que ela já vai sair aplicando multas? Como você acha que vai acontecer a fiscalização? Essa é a pergunta do Jairo. Depois eu vou perguntar do Rafael também. Eu venho monitorando, né, como que as outras DPAs, né, que são os Data Protection Authorities, estão operando em outros países. Eu estive em Washington há alguns meses atrás, num encontro promovido com DPOs e DPAs, né? E tive a oportunidade de conversar com alguns, como o DPA da Áustria, de Portugal, da Espanha. Legal.
E o que acontece com essas autoridades, né? As autoridades, elas têm uma missão. Ela já inicia uma necessidade arrecadatória, porque ela precisa formar um orçamento. A maioria das autoridades de proteção de dados pessoais começam com um baixo orçamento. Tá. E o que permite a ela, inclusive, capacitar a própria instituição para ir atrás das investigações necessárias a partir das denúncias que o órgão recebe, a partir da arrecadação das multas. Então, o principal meio de captação de recursos da autoridade de proteção de dados pessoais são as multas. Esse é o recurso principal, né, Então, financeiro. Patrícia, aproveitando isso então, você acredita que, aproveitando até na pergunta que o Rafael colocou ali pra gente, terceira pergunta, como você acredita logo no começo que seria essa autoridade supervisora? Ela é mais orientadora ou mais punitiva, talvez? Você acha que a nossa autoridade, talvez, uma vez que você explicou que ela começaria, ela tem que se manter, talvez, pelas multas, etc. Como você acredita? Eu entendo que ela está iniciando, na maioria dos países, com papel punitivo. Nossa! Gente, olha que interessante isso que a Patrícia acabou de falar pra gente, a visão dela, muito legal isso, eu também concordo com ela. Acredito que ela começaria mais com um papel punitivo, até também, né, Ainda Patrícia? mais no Brasil. E até também... Se ela não começar com papel punitivo, ela não vai ter moral. Sim. E até também, né, Patrícia? Porque o pessoal, o diretor que está desenhando a NPD está justamente enfrentando isso, que eles estão com uma escassez de recursos. O governo não quer dar recursos financeiros. Se ele não fizer uma lista, a gente acredita na seguinte lista, 10 vezes 10. O que é 10 vezes 10? Essa é a lista que eu já desenhei junto, já me chamaram numa reunião, que se eu fosse dar um treinamento para a autoridade, como é que seria? Então, contando aqui para vocês, né, esse treinamento. O que é o 10 vezes 10? Quais são os 10 setores em que proteção de dados pessoais é essencial e quais são as 10 empresas desses 10 setores que são líderes e que é inquestionável que já deveriam estar seguindo as regras, porque muitos desses princípios já estavam previstos no Código de Defesa do Consumidor há 30 anos, então não tem justificativa de não estarem sendo seguidos. Ótimo. Então, 10 significa a lista dos primeiros 100. Ou seja, a lista dos primeiros 100 é que nem os primeiros 100 condenados, né? Os primeiros 100 que vão ser visitados e eles vão viabilizar a arrecadação em termos de multa para ir atrás dos demais, dos próximos da lista. Então, né? talvez até ele já teria uma listinha dos 10. Mas quem já não tem a lista, todo mundo já tem essa lista. Então, você pega os 10 setores. Vamos lá, vamos junto aqui na turma. 10 setores em que proteção de dados pessoais é essencial, porque você já trata um volume expressivo de dados pessoais, inclusive sensíveis. Quem será? Vamos lá. Que setor da economia tem muitos dados pessoais dos indivíduos sendo tratados como core business? Número 1 é a instituição financeira. Número 2 vem a área hospitalar, que é da saúde. Aí vem a área farmacêutica. Aí vem cartão de crédito. Aí vem o varejo. Aí nós temos normalmente um setor de telecomunicações, que é de telecom. Aí nós temos a parte de tecnologia, aplicações de internet, normalmente mídias sociais. Aí você vai para setor de transportes, de energia. Aí você tem o setor de seguros. Quando você olha instituição de ensino, quando você olha, você já até passou de 10. Tá? Nossa! Então, você tem 10 a 12 setores que é inquestionável que você trata dados pessoais em volume, previdência, por exemplo, que estava aqui nessa lista também, em volume, é core business, e aí você vai pegar os 10 players líderes desses 10 setores, você já tem a lista dos 100. Sim, rapidinho já faz essa lista, não é verdade? Se você estiver nessa lista dos 100, você já está na fila. Você já está na fila, sim, concordo. Não, você já está na fila. Então, ótima. Olha que legal, gente. Você está na fila dos primeiros 2 anos. E aí você faz a lista dos próximos 10, dos próximos 10, dos próximos 10.
Então, eu tive num evento de startups, me perguntaram, quando é que vão bater na porta da startup? Eu falei, depois dessa lista dos 10 às 10. Deixa primeiro passar essa lista, porque é arrecada, aí vai ter recurso, aí termina os concursos públicos, aí vai ter mais equipe. Então, se você pensar 4 anos de mandato, nos primeiros 2 anos é essa lista, nos outros 2 anos chega nas startups. Tá ótimo, entendi, perfeito. Gente, então ela já deu um spoiler aí, talvez se ela fosse dar uma palestra para autoridades previsoras, começaria fazendo essa lista dos 10, dos 10, dos 10, né, Patrícia? Isso, exatamente. Ótimo, gente, obrigado. É um plano, né? É um plano que viabiliza de forma sustentável. Concordo. E aí, consequentemente, eles vão saber quem são os 10 para atacar, para, consequentemente, também levantar os fundos que a autoridade... Porque conforme você vai pegando esses 10 vezes 10 que dão 100 na lista, e eles vão sendo pegos ou penalizados ou punidos, eles vão dando exemplo para os demais, porque eles vão dando efeito dominó. Sim, e vai saindo na mídia, inclusive, né, Patrícia? Com certeza. E vai dando efeito dominó. Perfeito. Gente, ó, mais uma... Em geral, as empresas ficam pensando assim, eu não quero estar nessa fila aí. Sim. Então, assim, como é que eu faço para... E além do que também, tá todo mundo com medo da multa de 50 milhões. É a palavra que mais está sendo falada, né, Patrícia? 50 milhões, 50 milhões. É por infração. Por infração, claro. No caso do Google na União Europeia, teve multa de 150 milhões de euros, porque lá você tem uma penalidade de 20 milhões de euros por infração. Então, tá certo. Tá certo, gente, ó, deixa eu só passar aqui para a próxima pergunta. Gente, ó, tem gente que tá colocando pergunta lá, gente, evita começar a colocar comentário lá, até eu falar que ok, que tá liberado, gente, evita colocar comentário ali no chat para não perder a pergunta, tá? Segundo, gente, ó, coloquem perguntas com no máximo 2 linhas, não dá tempo de ficar lendo todas as perguntas lá também, tá bom? Então, Rodrigo, peço para você também resumir a sua pergunta e o Vitor também está fazendo lá. Passo para a próxima pergunta. Ó, a próxima pergunta é o Delmontes colocou ali. Patrícia, quais maiores dificuldades que as empresas vêm encontrando na implementação do GDPR? O que você tem observado, Patrícia, que grandes empresários têm reportado para você aí alguma dificuldade, tá? Enquanto a Patrícia vai responder isso, eu vou pedir agora para o Vitor, Luiz, coloquem, gente, pergunta, mais uma vez vou falar, 2 a 3 linhas no máximo, perguntas bem objetivas, não dá tempo de ficar lendo todo um cenário ou explicativo atrás disso, tá bom? Vitor e outro, coloquem então a pergunta objetiva lá e não coloquem comentário, gente, tá bom? Patrícia, então, o que você acha, então, que as empresas, mais uma vez perguntando, vem encontrando de maior dificuldade para a implementação do LGPD ou nesse cenário atual no Brasil? Maior dificuldade das empresas, Patrícia? Eu acho que para as empresas, como qualquer nova legislação, ela é custo. E sempre significa por onde que eu começo, né? Então, para o cenário do Brasil, que é de uma economia informal e muitas pequenas e médias empresas, custo e burocracia são 2 palavras muito associadas a uma nova lei, né? E o compliance aqui no Brasil tem esse significado, né? Nossa, mais uma lei, o que eu vou ter que implementar, que custo que eu vou ter? E o empresário estava preocupado na sua agenda em gerar a inovação, em gerar receita, em gerar emprego, né? Então, nós estávamos no momento aí saindo de uma crise, nesses últimos 2 anos, então, de repente, você está agora com prazo de 1 ano para ter que atender uma nova legislação, quer dizer, o que eu vou tirar do meu plano de ação de negócios para colocar num plano de ação de compliance, de conformidade de lei. Então, acho que hoje o maior desafio, a maior dificuldade é o que eu priorizo, é priorização, né? E a gente tem tentado sentar junto com os empresários para essa questão da priorização. Quer dizer, eu arrumo a vitrine, se meu maior problema é base de dados pessoais de consumidor, vamos arrumar essa relação, vamos arrumar a política de privacidade, o contrato, para poder já trazer os dados pessoais de uma forma legítima, isso fomentar mais negócios e não ter esse risco de repente, pagar uma multa ou ter uma ação judicial, ou se meu maior calcanhar de Aquiles é funcionário, né? Minha relação é mais B2B, mas eu tenho sindicato, né? Sou siderúrgica, sou alguma coisa assim, então vamos arrumar esse contrato, arrumar essa regra de dados pessoais dentro da empresa, para não ficar com essa vulnerabilidade, não dormir com essa assombração aí, com relação a um problema daqui a 1 ano, quando a lei entrar em vigor. Então, assim, existe hoje uma necessidade de priorização.
Não vai dar para ficar 100% em conformidade, além do prazo estar curto, o dinheiro está curto, né? Então, esse acho que é o maior desafio. Ótimo. Então é a priorização por qual parte da empresa começar, não é verdade? Exatamente. Ótimo, Patrícia. Agora uma pergunta do Vitor Luiz. O Vitor colocou uma pergunta legal aqui. Patrícia, empresas públicas ou de economia mista receberão as mesmas sanções que a iniciativa privada? O que você acha, Patrícia? Foi muito boa a pergunta pertinente do Vitor, né? Nós temos uma previsão dentro da LGPD, lá no capítulo 4, que é da administração pública, que foi muito pensada na época, porque, de um lado, você precisa de recurso público para implementar a conformidade, né? Então, é um recurso que hoje a maioria das instituições públicas, de repente, podem não ter disponibilidade desse recurso para poder ficar em conformidade com a legislação. Do outro, se ela não estiver em conformidade, eu aplicar uma multa financeira, o dinheiro que é pago numa multa financeira também vai sair do cofre público. Sim. Tudo sai do imposto que, no final, quem paga é o cidadão. O cidadão paga para a conformidade ou o cidadão paga pela multa, ou seja, não existe um dinheiro público que não saia do bolso do cidadão. Então, o que ficou claro dentro da legislação nesse momento é que são aplicadas as penalidades do artigo 52 para a administração pública, ressalvadas a aplicação inicial da multa pecuniária, né, ali no inciso 2 e 3, né, então você tem a advertência e tem as demais penalidades iniciais, mas isso não quer dizer que não pode ter outro tipo de ação, de responsabilidade em termos de ação civil, de ação de consumidor final, de um cidadão processar um ente público por um dano causado por um vazamento, e aí isso tem que ter um tipo de ressarcimento, mas a multa em si prevista, né, que nós temos de 2% de faturamento de grupo econômico até o limite de 50 milhões de reais, essa multa, em princípio, não aplica na administração pública, no início que está vigorando a lei, e faz sentido isso, porque nós temos que liberar recurso público para conformidade, e seria quase incoerente se eu não estiver em conformidade, porque eu não liberei e não tenho recurso público para a conformidade, eu tirar esse dinheiro do cofre público para pagar uma multa para a própria União. Isso, né? Quer dizer, então, é quase tirar o dinheiro de um órgão que tem uma afetação da saúde, sim, né, sim. de algum tipo de destinação e mandar esse recurso para a União, quer dizer... Fora o período também, né, Patrícia? Fora o período também agora de crise, o próprio governo necessitando de dinheiro aí para pagar com crise de previdência, entre outras coisas aí também, ser uma outra multa para ele mesmo pagar, concordo? Isso mesmo também. Exatamente, exatamente. Então, a penalização pecuniária específica da multa da autoridade nacional, não, mas isso não retira a possibilidade daquilo que possa ser aplicado de punições financeiras ou pecuniárias nas instituições públicas, se houver danos causados, então ressarcimento por danos causados, principalmente os danos causados por vazamento de dados. Tá bom, tá bom. Patrícia, a próxima pergunta é da Lamara, depois a gente vai fazer do Rafael e depois Alexandre. Lamara perguntou assim, Patrícia, a questão do tamanho da empresa que se aplicará à lei. Como você acha que será aqui? Nós sabemos que lá na Europa temos 250, aí foi definido já alguma coisa. Aqui no Brasil ainda está um pouco aberto isso. Então, Patrícia, como você acha em relação ao tamanho da empresa? Como você acha será que empresas grandes serão tratadas diferente de empresas pequenas, de médio, pequeno porte? Como você vê, então, o tamanho da empresa que se aplicará à lei? Será que o governo vai pesar a mesma mão para todo tipo de empresa? O que você acha? Então, a legislação não diferenciou o porte da empresa no sentido da conformidade. Ela diferenciou o porte da empresa para aplicação da penalidade. No artigo 52, você tem ali como critérios de aplicação de penalidade da multa o porte econômico da empresa. Isso daí foi destacado no artigo 52. Ou seja, todos devem estar em conformidade com a lei, mas a não conformidade, na hora de se pesar o tamanho da multa, o porte econômico da empresa vai
ser considerado. Alguns outros artigos também foram, digamos, já levar em consideração porte, né? Quando você, no artigo 20, fala sobre tomadas de decisão automatizadas e exige a necessidade de, se o titular solicitar uma revisão da decisão automatizada por pessoa natural, que essa revisão ocorra, mas considerando o porte da empresa, né? O porte e seu impacto por volume de tratamento de dados pessoais. Então, nós temos 2 indicadores que são citados muitas vezes em alguns artigos da LGPD, que eles sempre consideram uma dupla: o porte, que é o tamanho da empresa, e o volume de tratamento de dados pessoais daquela instituição. E isso vai acontecendo na hora em que você fala dos direitos dos usuários, no artigo 18, na hora que você fala das decisões automatizadas do artigo 20, na hora que fala da aplicação de multa do artigo 52. Então, eu acredito que quando a autoridade estiver constituída, talvez ela acabe criando até critérios mais específicos. E isso não foi criado ainda, para a gente já não ter uma lei que já nascesse com muitas exceções. Sim, né? Eu acho que não, isso já geraria um problema de desmoralização, né, da legislação. Mas o artigo 50, ele permite que você apresente um código de conduta e melhores práticas por setor, porque nós sabemos que o Brasil é de pequenas empresas, tem muitas startups, então você pode ter uma aplicação adaptada por setor. Um exemplo disso é a questão da execução do prazo razoável, né? O que é um prazo razoável, de repente, para um tipo de setor ser diferente para outro. Então, assim, essa é uma legislação criada de uma forma horizontal, mas que ela pode ter nuances verticais por setores e também fatiado por porte de empresa, né? E isso daí, logicamente, a gente vai ver com a atuação da autoridade. Por isso que a autoridade não tem só uma função punitiva ou fiscalizatória, também tem uma função construtiva de detalhar um pouco mais essa execução customizada. Perfeito, Patrícia, perfeito, ótimo. Mais do que respondido, acredito, a pergunta Lamara. Agora a próxima, do Rafael Carbone. Depois vou falar do Alexandre. Rafael pergunta assim, Patrícia, a LGPD prevê sanções em caso de incidente de dados pessoais, diferentes da GDPR. A NPD, então, poderá bater na porta para validar as medidas? Ou seja, olha que pergunta interessante que o Rafael Carbone está fazendo. Ele quer saber, você acha que a NPD ela pode bater na porta das empresas de uma hora para outra, pensando, deixa eu sou de fiscal da autoridade supervisora, deixa eu verificar se vocês estão ou não cumprindo as medidas que a lei fala. Como se fosse uma auditoria sem previsão. Bater lá na porta e perguntar para saber se a empresa está ou não com as medidas de segurança, medidas de proteção de dados pessoais que a lei diz. O que você acha? Você acha que vai ter uma visita surpresa da autoridade nas empresas? Você vê assim, Patrícia? Olha, em termos de prerrogativa de atuação, a autoridade pode fazer uma fiscalização proativa, né? Quer dizer, isso daí tem previsão. Mas eu acredito que vai acontecer muito parecido com a União Europeia. Acaba que o trabalho da autoridade, no dia 0, né, quando der 16 de agosto de 2020, começar a poder aplicar as penas, em geral, nesse 1 ano que já existe aí a aplicação das multas na GDPR, né, de maio de 2018, pensando até maio de 2019, mais de 70% dos casos investigados pelas autoridades europeias foram mediante denúncia. Então, o que eu acredito? Eu acho que a autoridade pode ter a sua listinha de quem ela gostaria de bater na porta e ela pode bater na porta primeiro de quem já está até nas denúncias. Sim. Ou seja, eu fiz uma listinha lá dos 10 às 10, que são 100. E aqueles 100 já começaram a aparecer nas denúncias dos titulares. Ai, que maravilha! Então, acabou de estimular a visitinha, né? Ou também, né, Patrícia, ela pegar essa listinha, porque atualmente quem está recebendo as denúncias pode ser o Ministério Público ou outros órgãos como Proteção ao O artigo 19 permite isso, tanto
no seu parágrafo 1º como no parágrafo 8º, salvo engano, ele diz que é tanto o dever, ou pode o titular peticionar para a autoridade, como peticionar para os órgãos de defesa de consumidor. Consumidor, então vai que a autoridade ela pergunte para o órgão do consumidor, ó, me dá a lista das últimas pessoas que estão com denúncias pendentes aí. Aí a autoridade tomar partido e fiscalizar, pode acontecer isso também, Sim, né? Ótimo, legal. Perfeitamente. São todas formas legítimas de fazer verificação. Perfeito. Pergunta do Alexandre agora, olha só, pergunta do Alexandre. Patrícia, na sua opinião, a LGPD poderá ser julgada nos chamados juizados especiais, onde dispensaria a necessidade de um advogado? Boa pergunta que o Alexandre fez. Então, ó, mais às 9h21. Lendo de novo aí. Patrícia, na sua opinião, a LGPD poderia ser julgada nos chamados juizados especiais, onde dispensaria a necessidade de um advogado? O que você acha, Patrícia? Então, Alexandre, né, respondendo a sua pergunta, nós temos uma característica muito forte na redação da Lei de Proteção de Dados Pessoais no Brasil, de uma abordagem consumerista. E como eu falei, né, nos direitos dos usuários, chamados Data Subject Rights, que está no capítulo 3, que está ali no artigo 18, 19, 20, eles trazem essa possibilidade do peticionamento junto aos órgãos de defesa de consumidor. Então, eu entendo que sim, eu entendo que pode ser levado um caso para o juizado especial, e aí, sendo para o juizado especial, você não precisa ter um advogado com aquela limitação do até 20 salários mínimos, ou seja, isso daí já adentra numa situação em que uma pessoa titular de dados pessoais se sinta lesada em algo que ela alegue violação de dados pessoais. Há 3 tipos de violação de dados pessoais que são previstos diretamente pela lei. A primeira violação é a exposição de dados pessoais, que seria o caso do vazamento. A segunda violação é a perda dos dados pessoais, que isso pode acontecer até num ataque de ransomware, em que você tem a criptografia daquela base de dados pessoais sem backup, você tem uma perda, ou pode ser a perda de um arquivo físico, por exemplo, né, como aconteceu aí com pegar fogo, alguma coisa assim que perde uma base de dados pessoais. Imagina um consultório médico que está num prédio que queima e que os pacientes perdem o acesso aos seus prontuários de pacientes que estavam lá naquele consultório médico. Isso daí é uma violação de dados pessoais no sentido de perda, né? Porque você não tem backup, por exemplo, né? Se não tiver o backup. E o terceiro é o uso indevido ou não autorizado dos dados pessoais de uma forma distinta da finalidade que tinha sido informada para o titular. É quando você captura o dado pessoal para usar para uma finalidade e usa para outra. E isso tem acontecido bastante, né? Ou aquele titular pediu apagamento do dado pessoal e depois continuou recebendo a ligação de telemarketing, e-mail marketing e assim por diante. Então, ele tem uma evidência que demonstra que ele pediu revogação de consentimento, apagamento e continuou recebendo contatos daquela instituição, que até foram um motivo maior das denúncias na União Europeia nesse primeiro 1 ano. Eu acredito que sim, que tudo isso pode acabar sendo uma motivação para parar no juizado especial. Tá bom, ótimo, Patrícia, perfeito. Ó, vou fazer agora a pergunta do Rodrigo. Patrícia, você está sendo metralhada aqui de perguntas, Patrícia. Eu espero saber as respostas. Claro, não, imagina, que isso, tá? Mais do que dando um show aí para nós, isso mesmo. Ó, temos a pergunta do Rodrigo, eu vou fazer a pergunta agora do Rodrigo Horvats, que ele resumiu a pergunta. Gente, enquanto ela estiver respondendo a pergunta do Rodrigo, podem postar mais perguntas ali até eu colocar pausa. A hora que eu escrever pausa nas perguntas, vocês param, tá bom, gente? Para poder se organizar. A Cristina acabou de colocar, vou ler enquanto a Patrícia estiver respondendo. Podem colocar mais 3 perguntas. Eu quero deixar mais 3 perguntas ali, 4, e nós vamos assim até 5:10, tá bom, gente? Quando eu escrever pausa, vocês param de perguntar para poder se organizar aqui, tá bom? Então, podem colocar. Agora ela vai responder a pergunta do Rodrigo, depois da Cristina. Patrícia, pergunta do Rodrigo. Patrícia Peck, boa noite, doutora. Gostaria de saber qual a sua visão quanto ao desafio de compliance com a LGPD para o setor de healthcare, para o setor da saúde e healthcare como um todo, frente a tantas outras normativas
e carência de governança, ou seja, ele está querendo saber o que é, será que como que vai o setor de saúde, de healthcare como um todo, vai se adequar à conformidade aí com a lei, uma vez que tem tem outras normas que o setor da saúde já tem que seguir e existe uma carência de governança comparado com empresas do setor privado. O que você acha, Patrícia, a LGPD na área da saúde? Sabe que depois de instituição financeira, a saúde é um dos pontos que mais tem assim, impacto à lei de proteção de dados pessoais, né? Nós temos visto que na saúde já é um desafio grande, até os indicadores de segurança de informação foram objeto de muitos ataques nos últimos 2 anos, né? Hospitais em geral, clínicas, por conta de serem ambientes que são repositórios de dados pessoais, tem muito valor, e as próprias quadrilhas sabem disso. E um projeto de LGPD tem 3 pilares. Existe um pilar de conformidade que é técnico, que é principalmente para atender o capítulo 7 da legislação, que é sobre controle e proteção de bases de dados pessoais. Então, aonde tiver um arquivo que tenha dados pessoais, ele precisa ter controle de acesso, criptografia, fator de autenticação, quer dizer, descarte seguro, controle de ciclo de vida. E isso na saúde já precisa, por si só, ter toda uma governança. E nós sabemos que hoje ainda na área da saúde tem muitos arquivos em papel, né? Você ainda tem muita dificuldade, às vezes, de ter um controle sobre entrada e saída de pessoal, tem muito compartilhamento de dados pessoais entre médicos e enfermeiros, existem médicos visitantes que usam centro cirúrgico, que não são do próprio hospital e assim por diante. Então, isso já era um desafio na saúde, até do ponto de vista tecnológico, né? de gestão e governança, e até por uma questão de cultura. Aí você tem um segundo pilar, que é documental, que é contratos, políticas, normas, você tem que deixar claro o consentimento. Hoje se captura muitos dados pessoais na saúde, se usa para protocolos clínicos e para uma série de outras coisas, e não fica claro para o paciente que a informação dele vai ser usada para aquilo, né? Ele vai fazer, de repente, um exame ambulatorial e vai saber o que mais que vai acontecer com os dados que foram capturados dele. Então, isso é cumprir um princípio não só da transparência, mas do consentimento, e a saúde vai precisar rever toda essa governança aí sobre isso. Porque é fato que vai impactar. Porque vai é fato impactar que muito, muito. Fato que vai impactar, a conformidade vai impactar bastante, você acha também, não é, Patrícia? A parte da saúde, não é? Exato. E o terceiro pilar é o educacional. Nós ainda acompanhamos muito incidentes de médicos e enfermeiros que entram até na sala de cirurgia carregando o celular. Quer dizer, o médico e enfermeiro pegar um celular dentro da sala de cirurgia, primeiro que isso daí pode gerar infecção. Sim. Infecção hospitalar. Segundo, que você não pode sair tirando fotos de dentro de sala de cirurgia, desses espaços daí que tem sigilo médico, sigilo de paciente, tá? Então, uma questão de educação mesmo, de orientação. Então, a área da saúde ela é muito impactada nesses 3 pilares: o técnico, o documental jurídico e o educacional. E aí eu concordo plenamente com a pergunta, né? A legislação de proteção de dados pessoais ela vai vir, vai chegar chegando, porque se existe um ambiente assim propício para fiscalização cair matando e para você judicializar, porque já a área da saúde já é bem judicializada no Brasil. Já tem muitas ações relacionadas a questões de plano de saúde, tudo, já é muito judicializado. Vai ser mais uma pauta. Tá ótimo, Patrícia. Mais que respondido aí com classe. A Cristina, agora eu vou fazer a pergunta da Cristina, depois da Lamara, depois do Juan Falgueira, depois do Rafael Carboni, depois do Sérgio. Não postem perguntas ainda, vou fazer nessa ordem. A Cristina fez uma pergunta interessante, Patrícia, meio que colocando até aí na fogueira aí a pessoa. Olha só que interessante a pergunta da Cristina. Doutora, sobre o perfil do DPO, você acredita que será um pré-requisito o profissional vir da área jurídica? É a pergunta que vale $1 milhão, Patrícia. Olha, eu entendo que o que foi colocado, né, para o DPO, no artigo 41, né, do DPO,
Não é que ele tem que vir da área jurídica, ele tem que ter conhecimentos jurídicos e regulatórios. Sim. Jurídicos e regulatórios com capacidade de prestação de serviços de proteção de dados pessoais. Um conhecimento jurídico regulatório, por causa do tema novo, basta você fazer um curso de atualização. Não é que você tem que estar graduado em direito. Um profissional de TI, de segurança de informação, de compliance, de marketing, de qualquer área, pode hoje fazer uma especialização, um curso de extensão, de formação em proteção de dados pessoais, privacy, data protection, e ele passa a ter conhecimento jurídico regulatório em proteção de dados pessoais. Sim. Então, o fato de ter se escrito isso veio do texto da GDPR. Na GDPR, na União Europeia, existe essa mesma exigência. Sim, então, sim, só sim. não pode confundir que a exigência do conhecimento jurídico regulatório sobre proteção de dados pessoais não é exigência de graduação em direito. Sim. Tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Perfeito, Patrícia. A gente comentou disso aqui. Esperamos que realmente continue assim, né? Esperamos que não tenha nenhum direcionamento, nem para um lado, nem para outro, porque o que eu sempre falo é que não pode nem ser só um advogado e só um profissional de segurança. É um esforço dos dois. Você também fala isso nas suas palestras, que eu já vi também você falando também sobre isso. Sim, a gente está vivendo uma sociedade multidisciplinar, de profissionais híbridos. Sim. Não cabe só um é o outro, é um esforço colaborativo dos dois. Isso mesmo, Patrícia. Perfeito, Patrícia. Obrigado. A Lamara perguntou o seguinte agora. Patrícia, estamos focados nos estudos aqui rumo ao DPO, muito aprofundado nos conceitos e práticas, aqui bem abordados pelo nosso professor DPO Davis. Qual a sua sugestão, recomendação para aprofundarmos e nos destacarmos nessa área? Lamara, que é uma recomendação sua, Patrícia. O que você acha legal, o que você recomenda para novos futuros DPOs que nós vemos aí, que é uma oportunidade de trabalho para muitas pessoas, assim como também eu. Você também tem sido uma evangelista aí na área, formando cada vez novos DPOs aí também, Patrícia. Então, que dica que você dá para o pessoal que está aqui? Essa é a pergunta da Lamara. Olha, a minha dica principal, né, eu acho assim, a gente pode até saber muito, né, uma coisa é o saber, outra coisa é como que eu evidencio o saber. Então, o que tem acontecido para esse mercado que é promissor de DPOs, na Europa, em 2018, foram criados 27 mil cargos de DPO, só na Áustria foram 5 mil cargos de DPO. Então, assim, é um mercado promissor nacional e internacional. Sim. É que como que eu evidencio o meu know-how de DPO, sendo que é uma coisa tão nova? Atualmente é por certificações técnicas. Sim. Então, é tirar uma certificação de DPO, né? Você tem a certificação de DPO pela Exim, que exige tirar 3 certificações. Você faz 3 provas para poder ter a de DPO, e tem outras. Então, eu acho que isso seria um foco, né? Para quem está querendo almejar essa carreira. Se capacitar tecnicamente, né? Se capacitar, né, tecnicamente, porque por mais que você diga, eu sei muito, eu já fiz muitos projetos e tudo, mas na hora de você mostrar, né, o que me diferencia de A e de B, para um empregador, para alguém que vai selecionar um DPO, a evidência de uma certificação técnica muitas vezes pode fazer diferença. Sim, até também, né, Patrícia? Isso como eu até comentei aqui durante o curso para eles e também, como eu falei contigo lá no evento que nós estávamos há um mês passado, tem muitas pessoas que, como você falou, que às vezes acham que só basta ler a lei uma vez, já acha que está pronto para ser DPO. Isso não é legal, tanto da área de segurança quanto também advogados. Você mesmo, Patrícia, você atua, eu sempre contei o seu caso aqui, você se especializou em direito digital para atuar como uma boa advogada nisso. Você é formada, e eu sempre falo isso, gente, aqui ó, a boa formação é um pré-requisito ótimo. Você fez sua graduação, sua pós-graduação, seu mestrado, seu doutorado, se especializou em direito digital, e isso mesmo é o que te dá o destaque. Inclusive, você trabalhava com isso antes, você trabalhava, na verdade, com direito digital antes da GDPR, não trabalhava, Patrícia? É um caso antigo, né? Na verdade, eu já era da tecnologia, né? Comecei como programadora aos 12 anos de idade. Que legal! E aí o direito digital vem nessa seara, são 21 anos de trabalho de direito digital, desde 98, do meu primeiro caso de banco de escada, de Bankline. E foi programadora, né, Patrícia? Fui programadora. Continuo curtindo programação, hoje em dia já mais na área da robótica mesmo, e com placa de Arduino e essas coisas todas.
E fica registrado aqui, gente, esse depoimento, essa biografia que ela contou aqui para nós. Isso é o que eu falo, pessoal, um profissional mesmo tem que buscar excelência no conhecimento, não parar só na graduação, estude mais, busque as certificações para realmente comprovar o seu conhecimento. Mas é verdade, viu, Davis? Porque, olha, depois dos 40 anos de idade, quando a gente volta para estudar de novo, que eu fui fazer meu doutorado, e todo mundo falava, PEC, para que de novo ter essa faculdade? Aí eu fui fazer pesquisa internacional, fui para o Max Planck, morar na Alemanha, fui para a Colômbia, morar nos Estados Unidos, larguei marido, larguei filhos, larguei todo mundo, minha sogra e minha mãe me enchendo minha paciência por causa disso. Como assim que você está largando todo mundo com essa já velha, né? Já com essa idade, com mais de 40? Eu falei, como assim? Aí fui estudar tudo sobre inteligência artificial. Meu PhD é em inteligência artificial, com que está impactando, que tem totalmente vínculo, está totalmente impactando. Você fez ótimo seu PhD nisso. E Patrícia, não é. E eu sempre destaco, porque tem muitos advogados que não fazem doutorado, que não vão para o doutorado. Sim, e você realmente merece, sim, a sua glória, você merece, sim, um bom reconhecimento, porque você foi buscar especialização, não parou só numa graduação, foi para um nível de doutorado, no mestrado, e graças a Deus está colhendo aí as suas... Eu acho que para todo mundo que está nos ouvindo, Davis, a gente não pode enferrujar, né? Eu acho que quando a gente está estudando, dá aula, a gente tem um lado aluno e um lado professor, a gente está o tempo inteiro aprendendo, a gente tem que ter mente curiosa, aquela ideia do porquê isso, da onde que vem isso, tá? Essa cabeça investigativa, sim, a vontade também de pensar assim, será que isso não podia ser um pouquinho melhor? Sim. Porque muita gente já fez muita coisa boa, mas isso que já foi feito tão bom assim, não podia dar para fazer um pouquinho melhor? Às vezes a nossa contribuição com o assunto não é uma grande revolução, é apenas uma melhoria, é apenas um olhar aperfeiçoado. E eu acho que é o que a gente está fazendo agora com proteção de dados pessoais. A defesa dos direitos humanos começa lá em 1948, com a lei, né, com a Declaração Universal de Direitos Humanos, e esse foi um pacto celebrado pós-Segunda Guerra Mundial e foi utilizado pelo partido The Greens quando ele defendeu a GDPR na União Europeia. E eles disseram, nós não podemos esquecer as 4 liberdades fundamentais que nós todos, como mundo, né, civilizado, prometemos depois da Segunda Guerra Mundial, em 1948. E a gente está avançando de novo com a tecnologia está avançando muito, mas a sociedade sustentável, ela precisa garantir, né, privacidade, proteção de dados, segurança, as liberdades. Então, assim, por isso que acaba sendo uma legislação de um efeito reputacional muito grande, que significa, no fundo, se aquelas instituições respeitam direitos humanos. É isso que acabou se tornando o LGPD e GDPR. Né? Um pacto renovado com os próprios direitos humanos. Perfeito, Patrícia, perfeito. Ótima dica aí, mais do que recomendação aí para quem quiser continuar, realmente buscar especialização. Perfeito. Estamos aqui caminhando já para os finalmente, gente. O Rafael Carboni colocou, podia até encerrar com uma explicação dessa, com uma dica dessa, para você ver, podia até encerrar aqui para nós, mas dá tempo de mais umas 2 perguntas só. O Rafael Carboni perguntou assim, e o Juan está reformulando lá a pergunta, você acredita que teremos uma indústria... Boa pergunta do Rafael, inclusive. Você acredita, Patrícia, que teremos uma indústria para testar as empresas em relação aos direitos dos titulares? Acesso, atualização, esquecimento, etc. Ou seja, pelo que eu entendi da pergunta do Rafael, você acredita, Patrícia, que terão, por exemplo, empresas que vão, no caso, te cobrar, vem cá, se você está suspeitando que uma outra empresa não está em conformidade, passe para nós que nós vamos bater de frente com eles, assim como faz... alguns casos, por exemplo, quando você é demitido de uma empresa, tem alguns escritórios que já te ligam e falam, você está inconsistente com alguma coisa, que nós vamos cobrar essa empresa, entrar contra essa empresa que você atuou. Então, você acredita que pode existir uma indústria, Patrícia, que vai testar os direitos dos titulares em relação à LGPD? Será que isso vai ser uma nova indústria? O que você acha? Eu tenho certeza.
Absoluta. Exato. Ainda mais Brasil, né, Patrícia? Absoluta. Eu, ainda mais no nosso... justamente, gente, o que eu comentei aqui com vocês. Absoluta, né, Patrícia? Absoluta. Até, Patrícia, também eu comentei aqui durante a aula os casos que nós pegamos, que eu também atuo lá na Europa, né, como você sabe. Lá na Europa, Patrícia, já tem sites prontos, eu esqueci o nome do site agora. Patrícia, você acredita que nós temos já sites prontos, gratuito até, você só coloca o nome da empresa que você quer testar, por exemplo, você coloca o nome do Google, o nome dessas empresas, e você solicita tudo num formulário simples, automatizado, tudo o que tem direito, o que você tem direito daquela empresa solicitar. E aí você vai dar um DDoS, você vai deixar a pessoa, o DPO daquela empresa sobrecarregado e, consequentemente, ele vai estourar o prazo lá que a lei fala. Você acredita que já estão automatizando para dar um DDoS, uma sobrecarga no DPO, Patrícia? Acredita nisso, né? Sim. E eu imagino que é o seguinte, né? A gente está vivendo um mundo que, lógico que a gente vai estar sempre voltando num questionamento da ética, e a ética tem sempre os dois lados do balcão, e a empresa pode, sempre em sua defesa, mostrar que aplicou todas as medidas e melhores práticas para atender. Então, você consegue demonstrar quando a outra parte estava de má fé. Então, é uma legislação de evidência, de evidenciação. Então, se eu tenho um canal de atendimento, se eu consigo apresentar um registro de protocolo, quando chega um pedido de direitos de titulares, eu consigo ter uma tramitação daquele pedido, uma análise daquele pedido, tranquilo, eu estou bem com a lei, né? Agora, se eu for pego no pulo, se eu não me preparei, se começa a chegar pedido por todos os lados, se eu não estou organizado, não sei o que responder, aí, logicamente, vai rolar sofrência, né? Total aí, porque a empresa pode estar sujeita a passar por um aperto, e o problema, às vezes, quando a gente está em segmentos e setores, é que basta uma empresa não estar preparada para ela gerar um precedente. E se ela gera um precedente judicial, muitas vezes ela vai gerar um impacto nas outras. Aí aquele precedente começa a gerar impacto nas outras. Entendi, perfeito. É um efeito dominó. Entendi. E a última, perfeito, Patrícia. E a última pergunta, pessoal, para finalizarmos aqui nossa noite, o Juan Falgueira pergunta assim, Patrícia, a lei fala, é até uma pergunta bem propícia para um advogado, eu, por exemplo, não sei responder isso, óbvio que ele está aproveitando esse momento, ótimo, Juan. Olha que interessante. A lei fala que, em caso de denúncia por parte do titular, é o controlador que tem que provar que não foi ele que vazou os dados. Ou seja, eu até vou colocar aqui a pergunta dele aqui para todo mundo ver. Deixa eu colocar aqui de novo a pergunta. Inverte o ônus da prova. Isso, olha só, ou seja, ao invés do acusador ter que provar, é o acusado acusando de uma inversão no ônus da prova. Isso não seria inconstitucional, Patrícia? Não, porque a legislação ela tem um princípio da hipossuficiência que ela trouxe da vulnerabilidade da parte mais fraca, que é o titular de dados pessoais, do Código de Defesa do Consumidor. Muitos princípios que estão na LGPD foram trazidos do Código de Defesa do Consumidor, da lei consumerista, não só no Brasil, em outros países. Então, e aí, daí, por isso, a gente tem que ter esse cuidado, porque em 2020 é o mesmo ano que entra em vigor a LGPD, é o ano que faz 30 anos de Código de Defesa do Consumidor. Então, sim, é o controlador que tem que conseguir demonstrar e evidenciar que não tenha sido ele o responsável, ou ele que tratou os dados, ou ainda apontar que tenha sido ou culpa exclusiva do próprio titular ou de terceiro. Isso, então, não fere o ônus da prova, então. Não é, isso, na verdade... Não é inconstitucional. Não é inconstitucional, melhor dizendo. Não é inconstitucional, né? Perfeito, perfeito. Que aula de direito. Perfeito, Patrícia. Juan, mais que respondido, acredito. Pessoal, olha, eu quero então agora agradecer. Estamos aí 5:10. Quero agradecer a doutora Patrícia. Gente, deixem um feedback. Imagina, que legal, que bom estar com essa turma maravilhosa. Isso, deixem um feedback ali, gente. Gostaram? Deixa um ok ali, nosso Keep Alive de frente sempre. Gostaram? Deixa ali um feedback para ela. Tem mais perguntas? Quem quiser também mais perguntas, gente, vou encerrar por aqui. A Patrícia deixou os contatos dela, tá bom? Vamos respeitar o horário.
Entre em contato com a Patrícia. A Patrícia tem um projeto muito legal também, que ela colocou no LinkedIn, que é Patrícia Peck Responde. Eu mesmo recomendo isso também. Ela coloca lá Gente, a agenda da Patrícia é a 1000 por hora, não é, Patrícia? Mas ela conseguiu reservar esse tempo. Gente, foram respondidas mais de 15 perguntas aqui, gente, com classe. Então, gente, vamos agradecer sim a doutora Patrícia. Adicionem ela lá, ela já deixou os contatos lá em cima na rede social, tanto o site dela, como também ela deixou o LinkedIn dela. A Patrícia é a primeira pessoa que eu conheço, gente, que, se eu não me engano, zerou um LinkedIn. Deu 30 mil já seguidores, Patrícia? Já. Jura, Patrícia? Já passou. Nossa, gente, Patrícia, deu 30 mil seguidores no LinkedIn, gente. E realmente, o que o Luiz está falando ali é uma fonte inspiradora, assim, porque realmente, gente, como eu falei para vocês, eu sou chato para as pessoas que realmente eu tiro o chapéu, que tem um bom currículo. A Patrícia, sim, é digna da minha admiração. Ela começou, sim, com experiência na parte operacional de TI, se especializou em lei, também foi para a parte acadêmica, como ela já falou, tem o doutorado dela, o PhD dela, é mais do que merecido todo esse reconhecimento. Patrícia, minha querida, muito obrigado de coração pelo esse seu tempo conosco. Desejamos tudo de bom para você, sucesso. Pessoal, também a Patrícia vai estar nas nossas outras turmas aqui de Foundation. Você também que quer recomendar o nosso curso também, pode passar o curso de Foundation, vai também ter o contato com a Patrícia aqui também no nosso próximo painel. Patrícia, pode deixar um agradecimento aí para o pessoal, então, também, as suas últimas palavras, e termino te agradecendo de coração, minha querida, que Deus te abençoe, te dê saúde aí, continua você fazendo esse trabalho brilhante que você tem feito aqui no nosso país e realmente você está elevando aqui desenvolvendo o nosso país, Patrícia, sendo uma das grandes vozes do LGPD aqui no Brasil, Patrícia. Imagina, tá ótimo, agradeço a todos. A gente está com curso também para ajudar a formar os DPOs online, tem mais informação lá no próprio LinkedIn, e fico feliz com o convite aí do Davis e que a gente possa fazer mais projetos juntos. E é isso, gente, vamos estudando, keep studying, keep writing, né? E a gente tem que keep innovating e vamos aí ajudar a construir um Brasil digital sustentável. Maravilha! Perfeito. Patrícia, muito obrigado. Gente, então, vamos agradecer a Patrícia Peck. Patrícia Peck, acompanhe ela nas redes sociais aí também. E depois de um grande painel como esse, temos que finalizar essa aula de hoje. Dispensa qualquer tipo de painel a mais. Gente, um grande abraço. Terminamos, então. Encerramos aqui agora o nosso painel de hoje. Um grande abraço, gente. Patrícia, muito obrigado. Boa noite. Obrigada, Dei. Até encerrado a aula de hoje. Tchau, tchau.